Estamos encerrando mais um ano de trabalho aqui na Câmara dos Deputados, representando o povo gaúcho, que eu quero agradecer, é o meu 4º mandato, aqueles que me ajudaram para que eu me reelegesse e prestasse esse trabalho ao Rio Grande e ao Brasil. 15º ano que estamos encerrando, foi um ano de muito trabalho, muito intenso, e algumas das questões que nós trabalhamos esse ano eu quero dividir com vocês. Na questão específica do arroz, nós iniciamos o ano em janeiro, trabalhando com o então secretário de Política Agrícola, depois secretário executivo do Ministério da Agricultura, Zé Carlos Vaz, na suspensão dos leilões. Naquele momento o preço estava ascendente. Encerramos também o ano com leilões. Nós suspendemos o leilão no início do ano e juntamente com o nosso presidente da Federarroz, Henrique Dornelles, e da Farsul, nós ajustamos que poderia sair os leilões e felizmente nós tivemos um ano de preços razoáveis para o arroz. Não foram excelentes como a soja, mas pelo menos foram bem melhores. Então nós tivemos já 2012 e 2013 2 bons anos de preço para os arrozeiros. E nesse momento o mercado se avizinha com os leilões para que nós possamos entrar em 2014, na nossa safra, próxima safra, que esse ano será o ano de safra cheia, com preços também bem alvissareiros. Por isso, é um dos trabalhos que nós fizemos esse ano, muitas coisas sobre arroz, mas apenas para citar esse exemplo. Da mesma forma, na questão da soja, outra grande atividade do Rio Grande do Sul, nós também iniciamos em fevereiro desse ano passado, naquela briga dos royalties da Monsanto. Você está lembrado que nós tivemos aquele enfrentamento com a Monsanto e conseguimos aquela vitória. Foi muito importante para os produtores que já tinham inclusive assinado aquele TAC. Vocês estão lembrados? E a pressão de alguns sindicatos do Rio Grande do Sul, que estavam guerreando conosco, da própria AproSoja, juntamente com o deputado Valdir Colato, de Santa Catarina, e também do saudoso colega Homero Pereira, nós entramos com requerimento, convocamos a própria Monsanto que esteve conosco, a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, a OCB, as próprias cerealistas, e nós discutimos essa questão, levamos a melhor. Quer dizer, o produtor, a gente então participou desse processo para que você não precisasse pagar esse valor absurdo e até a própria situação que o próprio TAC já trazia para que você ficasse engatado com a Monsanto. Então tivemos esse avanço nesse momento com relação à questão da soja. O próprio trigo, também tivemos um ano de bons preços, e uma das questões que nós ajudamos foi quando o governo brasileiro estava tentando abrir as importações da Rússia. Da mesma forma, os nossos fumicultores, que a gente não deixa de trabalhar pelo pessoal do fumo, quando o então ministro do Desenvolvimento Agrário, o próprio Banco Central, haviam emitido uma resolução onde obrigava os produtores, já no sentido de reduzir a área plantada de trigo, de fumo. O que eles fizeram? Aquela resolução fazia com que você tinha que ter 25% das suas receitas de outras atividades, seja do leite, da fruticultura, da suinocultura, do frango, qualquer coisa. E era difícil. Então, um requerimento da minha autoria, nós convocamos aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário, o próprio ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, para nos ajudar. Já estava do nosso lado o Mendes. E a gente conseguiu, naquela minha audiência pública, que depois redundou numa audiência com o próprio ministro do setor, através da FUBRA, através do Sinditabaco, através dos prefeitos que estiveram presentes conosco, vereadores, a grande mobilização da nossa Farsul, da FETAG, enfim, nós conseguimos que o governo retrocedesse. Apenas para citar esse assunto, dentro de tantos que nós trabalhamos na questão da fumicultura, como nós temos também as duas resoluções da Anvisa, que de uma certa forma também atrapalhavam, e nós conseguimos levar a melhor. Não resolvemos definitivamente, mas também se está em aquelas consultas públicas da Anvisa, e nós nos debruçamos muito sobre esse assunto. Tivemos um plano agrícola que, pela Frente Parlamentar da Agricultura que presido, a gente teve um avanço, são tanto 160 bilhões, 150 e tantos bilhões, que vem aumentando os valores, e a Frente e a própria Comissão de Agricultura há muitos anos vem batendo. Desde que cheguei aqui em Brasília, a cobrança
da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar de Agricultura é no sentido de aumentar os volumes de recursos, né? Então, esse valor superou a 150 bilhões entre a agricultura empresarial e a agricultura familiar, né? Agora, quando dizem que é o maior plano safra, eu quero repetir o que tenho dito aqui no plenário da Câmara. O maior plano safra que o Brasil já teve foi nos anos 80, 1979 e 1980. Se pegarmos os dados do Banco Central e corrigirmos pelo próprio Banco Central, pelos indexadores, nós chegamos que em 1980, por exemplo, foi aplicado em torno de 165 bilhões de reais. 165 bilhões. E veja, naquele momento, os grãos eram uma terça parte do que nós produzimos hoje. Assim é o leite, assim é o frango, assim é o suíno, assim é o boi, assim são as principais culturas brasileiras, né? Então, nós avançamos muito. Então, por isso, o maior plano de safra que nós tivemos foi em 1979, 1980. Isso sim, mas igual, voltando ao caso deste ano, conseguimos trabalhar para que ampliássemos os recursos. Ok, os recursos foram ampliados, as taxas de juros são satisfatórias. A questão da armazenagem é uma luta que nós tínhamos e junto com os arrozeiros, né, da Federarroz, batia pela questão da armazenagem, que hoje entrou a nível de Brasil, nós queríamos para os arrozeiros e saiu a nível de Brasil, né? A ampliação da armazenagem, garantindo recursos para os próximos 5 anos, um plano de ampliação da capacidade de armazenagem do Rio Grande do Sul e do Brasil. Da mesma forma, a questão da irrigação, que a gente bate muito, nós temos irrigação no arroz, mas não temos irrigação nas plantas de coxilha. O Brasil tem muito pouca área irrigada nesse momento e precisa intensificar a irrigação. Então, o próprio plano, com prazos compatíveis, juros também, a irrigação esse ano saiu. A questão do seguro agrícola, que a gente está batendo desde o tempo que o Pratini era ministro, eu era presidente da Comissão de Agricultura lá no ano 2000, quando iniciamos a discutir seguro agrícola no Brasil. Veja, de lá para cá, com essa nova lei, né, com esse novo momento que a presidenta anunciou ano passado, chegamos a 630 milhões de reais. Já avançou bastante do que tínhamos, mas ainda temos insignificantes 11% da agricultura brasileira segurada. E temos que melhorar a questão do seguro. Estamos discutindo com o nosso ex-ministro Paulo Ivelli e no início do próximo ano, essa é uma das bandeiras, nós ajustarmos o seguro, não apenas para garantir o banco. Veja o caso da soja. Muitas regiões, 28, 30 sacos por hectare, onde o pessoal colhe 40, 50 sacos. Que segurança o produtor tem? Nenhuma. Ele não tem garantia de renda para esse negócio. Assim é o arroz, assim é a maçã, assim é a uva, assim são vários produtos. Então nós temos que rediscutir essa questão do seguro. E um outro ponto importante, né, nós temos que acertar no seguro para que o produtor procure a seguradora que quer. Não o recurso ser distribuído para a seguradora e a seguradora procurar o produtor. Não, o produtor é que tem que procurar a seguradora que mais lhe convier. Porque nós também estamos vendo taxas altas na cobrança do prêmio do seguro, né? E o recurso que o governo está despendendo, 630 milhões, para subsidiar o prêmio, tem que ser bem usado. Por isso, seguro é um dos pontos importantes que nós vamos voltar a tratar no ano que vem. Também, mais uma vez, vem aquela questão do emplacamento dos tratores. Esse é absurdo para que as máquinas e equipamentos brasileiros sejam emplacados. Conseguimos suspender novamente, juntamente com o deputado Zonta, o deputado Colato, já há 2 anos veio essa mesma novela e nós conseguimos repelir e foi suspenso. E agora voltou de novo. Conseguimos que os tratores não precisassem serem emplacados. Inclusive agora já se discute uma lei para que a gente possa ter definitivamente afastado essa possibilidade na questão do emplacamento dos tratores. Na questão dos defensivos, né, nós temos também nos dedicado bastante. Iniciamos essa discussão para que nós possamos ajustar uma nova lei de facilitar os registros dos produtos. Então, juntamente com o ministro Toninho Andrade, o que nós acertamos? A Frente Parlamentar da Agricultura, a representação dos produtores através da CNA, da OCB, da AproSoja, da Abrapa, né, da própria Única, do pessoal da Cana, por exemplo, nós estamos discutindo esse realinhamento na questão dos defensivos. É o que nós queremos fazer para que a legislação, veja, tem casos hoje que um registro leva 3, 4, 5, 6, até 10 anos para você registrar um produto. Isso é um valor altíssimo. Primeiro é o custo do registro e depois você não pode dispor deste novo produto para ser usado na nossa agricultura. Por isso, nós estamos trabalhando numa nova lei, né, que vai ajustar e simplificar os processos de registro no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente, lá no IBAMA,
e também na Anvisa, né, no Ministério da Saúde. Então essa questão, nós iniciamos essa discussão esse ano e queremos que no ano que vem nós possamos ajustar essa questão dos nossos defensivos agrícolas. Da mesma forma, na questão da Helicoverpa, votamos aqui na Câmara dos Deputados para que, né, nós pudéssemos, em decreto de emergência nos estados, nós podemos importar esses defensivos. Então, alguns estados que já estão em situação de emergência já estão com os produtos disponibilizados, principalmente na Bahia, no Mato Grosso do Sul, onde a situação é bem mais intensa do que outros estados produtores, né? Mas pelo menos já se acertou. Por isso, hoje no caso específico para a Helicoverpa, mas a lei que nós votamos para qualquer cultura, emergencialmente, se houver necessidade, para a agricultura, para a fruticultura, para a silvicultura, para o que for, entendeu? Nós possamos também importar produtos, se chegar num caso de emergência como esse, que nós não possamos registrar agilmente um novo produto que precisa. Na questão do endividamento, que isso é uma luta histórica, lá começamos nos anos 80, esse ano, depois de 3 anos que a gente vinha mexendo com esse assunto, conseguimos com que os arrozeiros gaúchos e catarinenses pudessem ter um prazo maior para negociar os seus débitos. 10 anos de prazo, com taxa de 5,5%, inclusive com dívidas que estavam já nas unidades de renegociação do Banco do Brasil e de outros bancos. Então foi um avanço que a gente vai ajudar muitos produtores e nós participamos ativamente. E trabalhamos também na questão da soja, principalmente na região das Missões, na fronteira oeste, no Vale de Jaguari, na região noroeste, e assim pegamos 373 municípios do Rio Grande do Sul que foram contemplados, né, com essa negociação da soja que está expirando agora nesse final de ano. Também foi uma das lutas que nós tivemos. A dívida ativa foi reaberto o prazo para alguns contratos e nós ainda não largamos. Na questão da dívida ativa, os produtores que precisam renegociar, nós ainda vamos continuar. Iniciamos uma conversação com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria do Tesouro Nacional, na questão do PESA, na questão da securitização, na questão da própria dívida ativa, nós reabrirmos esse prazo com os mesmos descontos para favorecer e facilitar com que produtores possam também negociar. Então a dívida ativa nós não abandonamos e não vamos abandonar. Estamos trabalhando e deve sair também no ano que vem a questão das liberações dos excessos de garantia. Muita gente que tem securitização, PESA ou RECOP, hoje em todo o Brasil, nós queremos fechar. Há tempo se trabalha essa questão, inclusive numa lei 11.775 que eu relatei. Esta lei já previa a liberação das garantias e agora nós queremos fechar. Iniciamos a discussão nesse final de ano e queremos no início do ano que vem fecharmos a liberação das garantias do PESA, da securitização e também do RECOP, né? Algumas das coisas que nós trabalhamos, também inúmeros recursos. Esse ano, felizmente, conseguimos garantir os nossos 15 milhões de emenda para os estados, para os vários municípios do Rio Grande do Sul que nós trabalhamos, porque nos últimos 3 anos a gente sempre eram cortados 40%, 50%, 60% dos nossos recursos. Esse ano, felizmente, nós vamos conseguir atender toda a demanda que nós havíamos prometido aos prefeitos, vereadores e lideranças de recursos que nós estamos trabalhando.